trabalhar o capítulo 10. O capítulo 10 traz a litosfera e transformação, os agentes externos. No vídeo anterior, nós trabalhamos os agentes internos, que são o vulcanismo e o tectonismo. Hoje, nos agentes externos, nós vamos trabalhar os agentes erosivos. Vamos entender melhor observando as formas básicas do relevo. Olhem aqui. O relevo terrestre não é liso, ele apresenta deformidades, desigualdades, que são montanha, planalto, planície, depressão relativa e depressão absoluta. Montanhas são as grandes elevações naturais da superfície terrestre. Planalto tem como definição as áreas do relevo que sofrem erosão, desgaste. Já as planícies são áreas que recebem esses materiais da erosão, ou seja, são áreas que recebem a deposição desses detritos. Qual a diferença entre depressão relativa e absoluta? A depressão relativa é uma região que fica abaixo das terras vizinhas, porém acima do nível do mar, que é representado por esse pontilhado aqui. Já a depressão absoluta é aquela que, além de ficar mais baixa que as terras vizinhas, ela se localiza abaixo do nível do mar. Pois bem, o relevo terrestre levou milhões e milhões de anos para se formar. E mesmo nos dias atuais, ele continua sofrendo transformações lentas pelos agentes erosivos, que são a ação dos ventos, que é a erosão eólica, das águas das chuvas, que é a erosão pluvial, as águas dos rios, erosão fluvial, as águas do mar, erosão marinha, e das geleiras, que é a erosão glacial. Inclusive, o próprio homem tem se mostrado um agente transformador desse relevo, inclusive aquele que age com muito mais rapidez por causa da tecnologia. Vamos estudar? Vem comigo! Falando da erosão, o ciclo erosivo é composto por 3 processos, que são a erosão, que é o desgaste, a fragmentação das rochas e do solo. Segundo, o transporte, o material fragmentado, retirado dessas rochas, é transportado pelo vento ou pelas águas. E o terceiro e último processo, sedimentação, é a deposição desses sedimentos, desses pedacinhos de rochas e de solo que foram arrancados e desgastados e transportados até um determinado local. Essas duas imagens mostram, observe esse portal, esse arco formado em uma rocha. Todo esse material escavado, desgastado, foi levado e depositado em algum outro lugar. A segunda imagem mostra uma duna de areia, ou seja, todo o material retirado das rochas do litoral ou do fundo do mar foi transportado e depositado em determinados locais, formando as dunas de areia. Agora vamos falar da erosão pluvial. Observem, chuvas. O agente erosivo é a água da chuva. As águas das chuvas causam fortes impactos no solo, principalmente se essa região não tem vegetação. Por quê? Porque as folhas das plantas, elas diminuem esse impacto. E as raízes das plantas seguram a terra, seguram o solo, evitando a erosão. Todo esse material arrancado, carregado pela enxurrada, se deposita no fundo de um rio. É o que nós chamamos de assoreamento de um rio. O rio vai ficando no fundo cheio, com uma espessa camada de sedimentos, de detritos. Aqui nós vamos prestar atenção que um relevo, um declive, vai facilitar a erosão. Aqui eu coloquei 2 imagens de erosão causada pelas chuvas. No estágio inicial, essa erosão é chamada de ravina. Quando ela está já num processo maior, quando já passou mais tempo, é chamada de vossoroca. Aqui eu coloco assim, 3 aspectos. Em um local de declive,
sem vegetação e com o solo todo encharcado de água da chuva, o que vai acontecer? Vai propiciar os deslizamentos de terras, como mostra essa imagem aqui, causando ou podendo causar grandes perdas materiais e perdas de vidas, que a gente tem acompanhado nos noticiários. Observe então as imagens, as folhas das vegetações, diminuindo o impacto da água das chuvas, erosão dos solos, sem vegetação essa erosão é maior, e em último lugar uma área que é em declive na encosta de um morro, sem vegetação, após dias e dias de chuva com solo encharcado, ocorre um desabamento, um deslizamento de terra. A erosão fluvial é muito maior quando não existe às margens de um rio uma vegetação nativa, que é chamada de mata ciliar. Mata ciliar, eu gosto sempre de dizer o seguinte: assim como os nossos cílios protegem os nossos olhos de sujeira, de detritos, de pedacinhos, micropartículas, essa vegetação vai filtrar, vai evitar que muita terra caia para dentro desse rio. Mata ciliar. Então, em locais com mata ciliar, a erosão é muito menor, o assoreamento é menor. Aqui eu coloquei uma imagem muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso Grand Canyon. É o maior cânion do mundo, fica lá nos Estados Unidos. Esse cânion foi provocado da seguinte forma: o Rio Colorado, correndo milhões e milhões de anos em um terreno de rochas sedimentares, que são mais frágeis, foi escavando até formar essa linda paisagem aqui, olha, Grand Canyon no estado do Arizona, nos Estados Unidos. No Brasil também nós temos vários canyons. Esses canyons atraem muitos turistas pela beleza da paisagem, pelas águas. Eu vou mostrar para vocês dois que eu selecionei. Esse primeiro é de Itaimbezinho, na divisa de Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e em Capitólio, Minas Gerais, uma região bastante conhecida e que ultimamente tem atraído muitos turistas do Brasil pela beleza que ali apresenta. Eu não sei se todos vocês já ouviram um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esse capítulo vem justamente para comprovar esse ditado, porque é verdade. Olha só, erosão marinha. Observem esses dois portais aqui numa área litorânea. Observem as formações dessas rochas aqui. Isso daqui, tudo isso foi a ação da água do mar, mas poderia ser também da água do rio, a água da chuva. A água vai passando constantemente, batendo constantemente uma rocha, em uma superfície, ela vai desgastando, tirando os detritos, arrancando os sedimentos e fazendo esculturas tão bacanas, assim como o vento também faz, tá? Então, erosão marinha. A erosão marinha é causada pelo impacto das águas do mar sobre as rochas, sobre os solos nas regiões litorâneas, por meio das ondas e do movimento das marés. A erosão marinha, ela forma, observem aqui, falésias, que são esses paredões íngremes aqui nas rochas, forma restinga, que são bancos de areias, planícies arenosas no litoral, tão importantes para a fauna e a flora local, praias e dunas de areia. A erosão glacial, observem essa imagem aqui que ela representa muito. A erosão glacial, ela é causada pelas geleiras. Quando as geleiras começam a se derreter, elas vão se arrastando, como a gente tem a noção aqui, dá essa noção pra gente. E nesse processo da geleira descongelando, ir escorregando, ela vai se arrastando, ela vai carregando pedacinhos, sedimentos, detritos das rochas, escavando as rochas e o solo. Há 12 mil anos, a erosão glacial
escavou o relevo e formou vales estreitos e íngremes que depois foram tomados pelo mar. São os fiordes. Os fiordes são muito comuns, principalmente na Noruega. Além dos fiordes, essa erosão glacial também foi responsável lá no passado pela formação dos 5 grandes lagos que ficam na divisa do Canadá com os Estados Unidos, como mostra esse mapa aqui. Os 5 grandes lagos. Erosão eólica, erosão dos ventos. A erosão eólica é causada pela ação dos ventos que vão batendo nas rochas e retirando detritos e pedacinhos. E com o passar dos milhões e milhões de anos, vejam, formaram-se figuras curiosas, como essa chamada de camelo, taça ou cálice, o dedo de Deus apontando para cima. E essa última imagem é muito curiosa, por quê? Porque na China, o rio amarelo, ou Huanghe, tem essa cor amarelada por causa dos sedimentos de uma areia muito fininha que foi retirada da Mongólia e levada para essa região da China. Isso há milhões e milhões de anos. Erosão antrópica. Como eu disse no começo, o homem tem se mostrado cada vez mais o principal agente externo modificador do relevo. Porque através da tecnologia de máquinas muito poderosas, ele vem modificando o relevo na construção de túneis nas montanhas, aplanando o relevo para fazer grandes obras, grandes construções, tem feito aterros, preparando a terra para a agropecuária, fazendo crateras imensas para o extrativismo mineral. Aliás, eu vou chamar a atenção de vocês para essa primeira imagem. Ela é de uma região chamada de Mina de Mir, ou conhecida, apelidada de umbigo do mundo, que existe lá na Sibéria, na Rússia, e que começou a ser explorada em 1955. Foram abrindo uma cratera cada vez maior para exploração de diamantes. Essa cratera tem 525 metros de profundidade e um diâmetro de mais de 1.200 metros, na cidade de Mirny. Essa segunda foto mostra a realidade de muitos lugares do Brasil, principalmente no Pará e também em Minas Gerais, na exploração mineral. Máquinas, caminhões trabalhando 24 horas por dia, retirando pedras, retirando minérios, dia e noite. E essa última foto aqui, eu quero representar o seguinte: eu quero mostrar que a própria ocupação do relevo em áreas de encostas são áreas de risco, áreas que deveriam ter a sua vegetação preservada, mas que são desmatadas para a construção de casas em áreas irregulares. E o que acontece? Como nós já vimos, com o passar do tempo, o relevo em declive, a falta de vegetação e o solo encharcado, pode acontecer deslizamentos e aí grandes fatalidades podem ocorrer, com perdas de vidas humanas, que é o mais grave, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido quais são os agentes erosivos do relevo, os agentes transformadores do relevo. Um abraço para vocês, se cuidem, um beijão.